Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao episódio número 8 do podcast. Nós estamos gravando ele no dia 5/5, um mega portal, vai ao ar daqui a alguns dias, mas hoje nós teremos aqui, gente, um portal magnético, mágico, onde nós estaremos abordando um tema super sensível e super importante, que é saúde mental. E trouxe nada mais, nada menos do que duas pessoas, autoridades no assunto, terapeutas. E vamos lá, nossa convidada de hoje, que é a Elisandra Santos. E eu vou deixar ela mesma se apresentar com a palavra. Bem-vinda, Elisandra. Obrigada, Celi. Olá, pessoas lindas. Eu estou e não sou. Estou Elisandra Santos, estou psicanalista, estou criadora da comunidade Powerful Woman, estou diretora comercial da revista Mulher Africana, estou captadora de patrocínios do evento que nomeia as 100 personalidades mais influentes da lusofonia, o Power List 100. Estou escritora, estou mãe e a única coisa que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Está escrito em Gênesis e é isso que acredito. Porque o resto eu posso mudar a qualquer momento. Estou neste momento Elisandra dos Santos e a qualquer momento eu posso adquirir o nome do meu futuro parceiro. Então estou. E Estou. a gente pode mudar a qualquer momento. E está aqui hoje no meu podcast Celi Pode, porque aqui podemos tudo. E eu tô com uma participação especial, gente, que dispensa apresentações, porque já esteve aqui no podcast, nada mais, nada menos do que Sofia Gonçalves. E eu vou também deixar que ela mesma se apresente. Bem-vinda novamente e mais uma vez obrigada por estar presente e aceitar o meu convite, Sofia. Apresente-se. Olá a todos, muito obrigada antes de mais pelo convite. Eu sou a Sofia Gonçalves, sou mentora e terapeuta sistémica e relacional. O meu foco eu acredito que as dinâmicas familiares que nós vivemos na nossa infância têm um grande impacto na forma como nós nos percepcionamos ao dia de hoje enquanto adultos e na forma como nós também vemos a vida e gerimos todos os desafios que nós vamos tendo. Então, eu acredito, e eu também me tornei, tendo em conta toda a cura que eu tive que fazer comigo, numa especialista em transformar desafios em oportunidades. E este é o meu trabalho. Muito bem. E acho que hoje nós vamos estar aqui falando e conversando um pouco sobre quebra de padrões, padrões repetitivos em que nós somos moldados na nossa primeira, segunda e terceira infância. Porque nós vamos estar aqui com duas profissionais que vão estar falando sobre psicanálise e como é importante você chegar na sua fase adulta e ter autoconhecimento, fazer as pazes com o seu passado, com a sua história, que isso influencia e impacta diretamente o seu presente. Não é mesmo, doutora Elisandra? Fale mais sobre isso para nós, por gentileza. Claramente. Acredito que nós somos fragmentos da nossa infância. Carregamos aquilo que aprendemos. Ou seja, enquanto crianças, nós funcionamos como uma esponja. Vamos absorvendo tudo. E não nos ensinam a filtrar, porque não temos a capacidade de fazer o raciocínio crítico e lógico. Desta feita, nós vamos aprendendo o que é certo e errado sobre a lente de outras pessoas. Muitas vezes, nossos pais, os nossos professores, os vizinhos que direta ou indiretamente acabam interagindo conosco, que acabam contribuindo para a formação da nossa personalidade. Até aí tudo bem. E neste processo, muitos de nós vai criando mecanismos de defesa que funcionam para a fase infantil. Só que quando crescemos, o jogo muda. Pois. Muda e nós não podemos continuar a culpar os nossos pais. Enquanto crianças, faz sentido e tem fase para culpar, porque nós não temos responsabilidade. Mas
quando saímos da fase infantil para a fase adulta, passamos a ser nós autorresponsáveis sobre o nosso percurso. As nossas escolhas. As nossas escolhas. As nossas... e as nossas reações, as nossas ações. E muitas vezes, nesse momento adulto, a gente acaba reagindo no botão automático dessa modelagem que nós trazemos na nossa história de vida. Né? Exatamente. E é importantíssimo ter consciência disso, porque eu acho que não existe aí do outro lado dessa tela quem, depois dos 40 anos, não tenha passado por dificuldades e que tenha se sentido desequilibrado, despreparado. Não sei se alguém... Acho que todos já devem ter sofrido de ansiedade, de insônia, de crise de pânico, de TDAH no momento de maior pressão na sua vida, dificuldade de fazer escolhas, né? E muitas vezes não sai daquela criança carente que você precisa ultrapassar e se tornar o adulto. E para isso, eu fiz um trabalho incrível, porque eu tive minhas perdas e meus desafios da minha vida e me identifiquei como precisava de uma orientação. E Sofia Gonçalves, do Escuta o Seu Coração, faz esse trabalho terapêutico de forma fantástica. Eu queria que você agregasse mais sobre isso, sobre essa necessidade e esse trabalho desse processo para muitas pessoas adultas que ainda carregam problemas do seu passado, né? E não conseguem trabalhar bem os seus relacionamentos do presente, seja na área profissional, seja na área dos seus relacionamentos pessoais e vários comportamentos, né, do seu dia a dia. Sim. Então, a forma como nós vivemos os nossos relacionamentos, a forma como nós nos relacionamos, está diretamente relacionada à infância. Porquê? Porque tudo aquilo que nós não recebemos na infância é o que nós vamos querer receber enquanto adultos das pessoas que nos rodeiam, dos nossos familiares, das relações amorosas que nós temos. E o que acontece é, quando nós vivemos desta forma, a colocar no exterior aquilo que nós queremos receber, nós estamos a desempoderar-nos e não estamos a assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Então aqui é muito importante nós percebermos que quem tem que dar tudo aquilo que nós sentimos que faltou, tudo aquilo que nós sentimos que precisamos para o nosso bem-estar, somos nós, a nós próprios. Então, pegando no que tu estavas a dizer, quem faz isso, quem consegue fazer esta gestão emocional, é o que nós chamamos sistemicamente do adulto consciente. Mas a maior parte de nós, no dia-a-dia, porque vivemos em piloto automático, vive através da nossa criança ferida. E que conceito é este da criança ferida? A criança ferida fomos nós, que na nossa infância não nos sentimos vistos, não nos sentimos amados, sentimos que faltou receber alguma coisa e não soubemos processar as emoções e esses sentimentos, porque ninguém nos ensina. Hoje em dia a nossa sociedade está feita de uma forma que não temos essa aprendizagem nem através da nossa família, nem através da escola e da universidade. Então essa criança não soube acolher essas emoções. E esse é o ponto de partida para todo este trabalho. Mas o resto eu já vou revelando. Em teoria parece muito fácil, né? Parece apenas ter consciência, mas é um trabalho que leva tempo, que leva você a olhar para dentro de si, que é um trabalho que muitas vezes ele pode ser doloroso e precisa-se de muita coragem para olhar para dentro de si. Não é mesmo, doutora Elisandra? E esse olhar para dentro de si, esse autoconhecimento, é o que vai nos dar o poder de sair desse padrão que nos moldaram para ser livre nesse presente e viver plenamente, não é? E a doutora Elisandra faz esse trabalho. Eu queria que ela falasse para a gente
Como é que é essa quebra de padrões? Como é que a gente começa? E eu arrisco em dizer que dói mesmo e vai doer. No Dói. princípio, dói. Tem que doer para não voltar a doer. Porque é da dor que a gente consegue fazer o processo do despertar da consciência. Não existe, e é raríssimo, tu fazeres o processo de despertar de consciência estando no modo feliz. Porque o modo de felicidade leva-nos para o piloto automático. Está tudo muito bem. Sim. Quantas vezes nós deixamos de fazer exercício prático porque era normal e o normal era o feliz? Vamos fazer um exercício prático. Quando começamos a conduzir, no início, quando a gente não sabia conduzir, prestávamos atenção, víamos se o retrovisor estava tudo direitinho, abríamos o campo do carro para ver se o olho está em condições ou não. Ou seja, é um ritual que a gente fazia de forma consciente para garantir a nossa segurança. Perceba que, com o passar do ano, aquilo se torna automático, se torna algo comum, algo que a gente confia. E de tanta confiança, a gente já não faz. Pega no carro e vai. Já não vê se o retrovisor está bom. E muitas das vezes fazemos isso em movimento. Porque estamos tão acostumados com aquilo que esquecemos do risco. Entenda que o início foi diferente porque trouxe desconforto. É a dor, é o desconforto que nos faz refletir e fazer perguntas que vêm nos fazer evoluir e despertar. Com isso, não quero dizer que o fato de nós já estarmos lá, isso seja justificativo para não fazermos o que é certo. Certo vai continuar a ser certo e errado vai continuar a ser errado. Então, o autoconhecimento é um processo que tem início, mas não tem fim. Sim. Enquanto humanos, nós vamos sempre aprender. E o engraçado de nos permitirmos, muitas das vezes, cuidarmos da nossa ferida interior, de nos mergulhar para nos conhecermos mais, começamos a perceber, e é engraçado porque como filhos, olhamos para os nossos pais como pessoas perfeitas. Mas quando vamos para o centro terapêutico, começamos a perceber os nossos pais com mais empatia, porque eles também hoje são adultos, mas foram crianças feridas e eles deram aquilo que tinham de melhor. Ou seja, ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Se ele recebeu ódio, ele vai aprender que ódio é a forma de expressar amor. Se ele recebeu violência, ele vai expressar violência como forma de amor. E a minha pergunta é, como é que a gente consegue mudar isso? Aí tá. Como é que a gente muda? Trazendo a autorresponsabilidade. Vamos eliminar o vitimismo. Com isso, eu não estou a desmerecer o que você viveu. Eu respeito e honro a tua história. Eu respeito a tua dor. Mas permanecer nela não vai trazer mudança e não vai gerar o despertar da consciência. Ok, doeu. Eu gosto de uma frase do pai da logoterapia, que é Viktor Frankl, que diz o seguinte: não importa o que as pessoas fizeram contigo. O que importa é o que você vai fazer com que elas fizeram contigo. Ele viveu a maior atrocidade que um ser humano poderia passar em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E sofreu muito por toda a família. Só para ter uma noção, a única pessoa que restou era ele e a irmã, mas a irmã ele foi conhecer depois foi descobrir que tinha depois passado muitos anos. E com isso, ele traz-nos aqui uma reflexão. Ok, eu vivi isso, agora o que é que eu faço? Eu vou continuar a ser vítima ou vou ressignificar a minha história? E ressignificar a minha história é me dar a oportunidade de curar aquilo que me dói. Curar não significa esquecer, mas significa que
eu vou dar novo sentido e vou falar dela sem necessidade de estar numa posição de vítima. E com isso eu vou começar a fazer escolhas mais conscientes. Ótimo. Se eu vivi numa família em que a violência era normalizada, eu hoje vou escolher ter um lar que não tem violência. Eu serei a mudança que eu procuro no mundo. Eu entendo isso, doutora Elisandra, respeito imenso, mas na prática a gente sabe que isso é muito complicado, porque o comportamento de um adulto que teve uma infância difícil, ele traz um padrão, né? Um padrão com a mesma agressividade, com a mesma violência e busca no seu relacionamento o mesmo modelo que ele viveu na infância. Então, na prática, é muito complicado conseguir alcançar essa mudança de personalidade ou de perspectiva de vida. É muito difícil você ressignificar um passado que te moldou se você não tiver... Eu falo por mim, tá, gente? Se você não tiver hoje uma ajuda profissional que te oriente, que te dê esse caminho, que te dê as ferramentas necessárias para você. E a gente tem vários tipos de terapia, vários tipos de profissionais. E eu trago aqui 2 maravilhosas que me ajudaram imenso, porque nisso que a doutora Elisandra está falando, no meu caso, eu vou me usar como exemplo, vou me colocar aqui, eu vou me expor. As minhas feridas tinham muito a ver com perdas, com morte, né? E como é que você ressignifica uma morte? Né? Porque não tem como, essa pessoa não vai trazer a vida de volta, essa dor para uma criança é quase que insuportável. Como é que você remodela, ressignifica isso? Qual das 2 fala primeiro aí? Eu vou passar para a Sofia, depois eu falo. Por favor, Sofia. E que esse foi, inclusive, já que ela vai falar, foi o trabalho que ela fez comigo. Eu perdi minha mãe muito nova. Com 8 anos de idade, eu já perdi minha mãe. Ela faleceu num hospital, eu não pude acompanhá-la. Então, eu tinha essa ferida aberta, né? Da falta da mãe, da falta da figura feminina, desse poder feminino. E eu praticamente me tornei um homem na vida, porque meu pai foi meu exemplo, foi minha modelagem. E a Sofia hoje fez um trabalho comigo, a gente ainda está nesse processo. E o resultado é maravilhoso. Como é que se resgata? Não é, Sofia? Pode falar, pode me usar se quiser, fica à vontade. Então, eu acho que aqui o primeiro ponto é nós querermos assumir a responsabilidade da nossa vida, e isso implica pararmos com a vitimização e reclamarmos dos problemas e das coisas que nós vivemos ao longo da nossa vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é nós vivermos com consciência e sabermos que tudo aquilo que nós vivemos, nomeadamente os pais que nós escolhemos, são os pais perfeitos para nós. E eu sei que isto pode ser duro para pessoas que tiveram vivências muito difíceis ao nível familiar, mas é um facto, porque a nossa alma escolheu ter esses 2 veículos para fazer a evolução, que é para isso que eu acredito que nós estamos cá nesta vida. Com certeza. Então, aqui é muito importante nós termos consciência que tudo aquilo que nós vivemos na vida não é contra nós, mas é para nós. É a nosso favor. Acho que a grande questão não é o porquê, é o para quê. Isso! Aprendeu! Então, isto é exatamente aquilo que eu partilho com quem eu trabalho, que é deixar de olhar para as situações como dor, sofrimento, porquê que isto me aconteceu, porquê a mim, e passarmos a olhar com para que isto me aconteceu. Com base nesta situação, como é que eu vou tornar isto em algo positivo para mim? Como é que eu, nomeadamente, vou impactar vidas, que no fundo é algo que tu vais trazer aqui hoje, e é algo que eu acho que é muito importante, que é a mensagem que tu trazes, que é, não importa tudo aquilo que nós vivemos, não importa de onde vivemos, de onde viemos, não importa os desafios que nós enfrentamos, que em muitos casos foram bastantes, mas o que interessa é o que nós escolhemos fazer com isto, porque eu acredito que pessoas curadas curam. E é exatamente essa a história que tu vais trazer hoje. Para responder então à parte inicial da pergunta,
qual é que foi aqui o grande processo que nós fizemos, nomeadamente quando temos aqui alguém que quer trabalhar a sua energia feminina, que quer passar a viver a vida com leveza, atrair tudo aquilo que ambiciona, mas de uma forma em leveza e com menos esforço. Isto são o quê? Isto são objetivos que trazem alguns sintomas, não é? Que é, eu estou cansada, eu sinto um peso enorme, eu sinto que dou o meu máximo, mas não tenho resultados. Então, isto são o que eu chamo de sintomas. O que é que nós fazemos nas nossas sessões do nosso acompanhamento? Eu acredito que nós só conseguimos ter a transformação quando nós vamos à raiz, à causa dos problemas. E foi exatamente isso que nós fizemos. No teu caso, tu tinhas aqui uma situação familiar desafiante, nomeadamente um processo de luto não feito. Então, o que nós fazemos é o que eu chamo de shadow work, que é ir à sombra, ir ao nosso lado, ao nosso inconsciente e vermos o que está lá. No fundo, é tudo aquilo que nós vamos pondo ao longo da vida para debaixo do tapete, porque é uma dor muito grande e nós não queremos ver, não queremos lidar com isto agora. Então nós fomos exatamente a esse debaixo do tapete e ver tudo aquilo que lá estava, e tu levaste o quê? A tua criança ferida para essa situação. Tu voltaste a contactar com a tua criança ferida, tu acolheste tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela viveu em amor e fizeste o que nós chamamos de tomar a tua mãe e a tua ancestralidade. E isto é possível mesmo quando as pessoas já não estejam entre nós. E eu acho que isto é uma das perguntas que mais é feita. Mas eu não consigo fazer isso porque eu não tive relação com a minha mãe, ou a relação que eu tive não foi boa, porque quando a relação até nem é positiva, que não foi o teu caso, mas que não é positiva, é muito difícil nós focarmos nas coisas boas, porque nós só nos vamos focar na dor, em todo o sofrimento que aquela pessoa nos causou. Então, quando nós falamos sistemicamente de tomar a nossa mãe, o que nós estamos a fazer é um exercício que vamos ao nosso inconsciente e ressignificamos a nossa história. Ressignificar não é eliminar e não é mudar a história que nós tivemos, é aceitar, mas é ver com outra perspectiva, com o para quê que nós falamos. Então, no fundo, aquilo que nós fizemos foi a tomada aqui da força da tua mãe, da tua ancestralidade, e foi algo muito bonito, porque para isso, lá está, tem que haver temos que sentir, no fundo, tudo aquilo que nos causa sofrimento, mas é, acima de tudo, perceber que os nossos pais são perfeitos para nós e deram-nos exatamente aquilo que eles conseguiam e aquilo que eles conseguiam, que era possível tendo em conta a realidade deles. E quando nós fazemos isto e quando temos consciência que os nossos pais são seres humanos tal e qual como nós, começamos aqui a relativizar e começamos a passar de olhar para aquela pessoa que nos causou, se calhar, alguma dor e algum sofrimento, e passamos, no fundo, a olhar com outra perspectiva. E, acima de tudo, o que nós fazemos ao tomar essa força é o quê? Todos nós somos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. Então, nós temos já isso em nós. E tomar a força é resgatarmos todas as coisas positivas, todas as coisas que nós herdamos da nossa família e, no fundo, incorporarmos em nós essa força. Além disso, o que essas situações também desafiantes nos fizeram foi desenvolver determinadas características que nos tornam únicas e que nos tornam, no fundo, poderosas, magnéticas, e que são aquelas características que nos ajudaram a sobreviver perante esses momentos que são difíceis. Que é exatamente isso que tu também tiveste, ou seja, tu resgataste, no fundo, essa força, tu fizeste as pazes com a tua história, e agora se calhar deixo-te para ti para contar aqui a fase seguinte, não é? O que é que aconteceu na semana seguinte, mas deixa-me só te dizer que o terceiro ponto que implica esta tomada da mãe é algo que eu considero muito importante e que eu vejo poucas pessoas a fazer hoje, que é
nós sermos a nossa própria mãe e o nosso próprio pai. É pararmos de procurar em terceiros tudo aquilo que são as nossas necessidades que não foram acolhidas na nossa infância. E foi esse trabalho muito profundo, que isto agora, a falar, parece que é super fácil. Não. Mas foi um trabalho muito profundo que tu te permitiste fazer, e isto tem muito valor, porque para passar por isto é preciso querer. É preciso querer ser melhor e querermos chegar à nossa versão, à nossa próxima versão, e que foi exatamente isso que tu te permitiste. Se quiseres partilhar agora o que aconteceu na semana seguinte, porque realmente isto mexe com muita coisa, mexe com o nosso campo energético, e quando nós dizemos sim a nós, sim à vida e ao nosso processo, tudo se movimenta ao nosso redor. Foi, é verdade. Foi um trabalho muito lindo, foi um trabalho que não basta só querer, a gente tem que ter a coragem e a força para ir até o fim, porque se você começar e vai doer, vai machucar, vai trazer aquela ferida, vai sangrar de novo, e você recuar, eu acho que você pode ter uma piora no seu estado emocional presente. Então, assim, não basta querer, tem que ter a força e a coragem de ir até o fim. Então, assim, foram semanas difíceis, doídas, onde eu chorei, onde eu revivi dores e tristezas. E eu tinha uma cachorrinha, a Julieta, quem me acompanha, quem me segue sabe. Foi um presente que meu pai me deu, foi o último presente que meu pai me deu em vida de aniversário. A Julieta era como se fosse uma filha para mim, né? Uma mini Yorkshire de 1,5 kg. E que no dia 30 de abril, eu escolhi também um portal, tive que fazer a eutanásia, porque ela já estava muito velhinha, muito doente. E foi ali um fechamento de todo esse ciclo, e foi um simbolismo, porque através da minha cachorra, que também simbolizava a minha família, por ter sido um presente do meu pai, uma cachorrinha que eu desejei muito, me acompanhou por 15 anos. Nesse processo de ressignificação do meu passado, esse resgate de mãe, minha cachorrinha veio a óbito. E representou, inclusive, o luto de todos os meus antepassados que eu tive, que eu não pude fazer. E com a Julieta eu consegui, né, programar a data, né, do descanso dela, consegui velar o corpinho dela, consegui fazer um enterro, consegui fazer missa de 7º dia. Parece uma besteira para quem está ouvindo isso para um cachorro, mas um cachorro, sim, às vezes representa um ente familiar para você. E foi muito bonito isso, e foi muito mágico, porque eu acho que no universo nada é por acaso e tudo tem hora certa para acontecer. Não é mesmo, doutora Elisandra? Ouvindo tudo isso... Ouvindo tudo isso e falando sobre simbolismo, traz aqui à mesa algo que a psicanálise trabalha, e trabalha muito bem. A psicanálise trabalha com símbolos. Nós fizemos análise de objetos, e os objetos são simbólicos. A então, sincronidade de tudo do meu da energia, né? Porque a gente vibra, a gente emana. E quando eu quis muito e me esforcei muito, gente, até o descanso da minha cachorrinha, a partida dela. E o que eu achei que iria me impactar e me pôr em depressão novamente foi uma libertação. E hoje eu me senti honrada, como se eu tivesse honrado todo o meu passado, porque eu escolhi fazer isso por ela, abreviar o sofrimento dela. E a eutanásia, eu acho que é o mais duro gesto de amor. Não é? Que bom que eu tenha feito isso, e ouvindo não só as falas da doutora Celi e também da doutora Sofia, fica aqui bem claro e patente que, como fez a pergunta, é fácil? Não. Dizia que é difícil? Tudo na vida é difícil, Celi. Se olhares, eu gosto de trazer analogia para as pessoas perceberem como é que funciona o processo. Sim. Quando você decidir para o ginásio, as primeiras semanas são fáceis ou são difíceis? Dói ou não? Nossa, para mim dói até hoje. Então, o mesmo acontece no processo terapêutico. Com certeza. Porque tu vais estar a confrontar coisas que você decidiu não confrontar durante anos. Você decidiu colocar num plano que nós chamamos de recalque, onde eu vou fingir que aquilo não existe, mas existe. Só que chega uma fase
que aquilo explode. É o que nós chamamos de depressão. É o somatório de coisas que você foi acumulando, É verdade. que você não queria resolver, não deu conta de resolver, depois somatiza. E vem a fatura. Só que quando a fatura chega, já não dá para fingir que a gente não está a sentir. Quando você sente, você não consegue dessentir. Não. Você tem que esse confrontar. sentir, ele é muito importante, porque muitas pessoas fogem até dessa percepção. Aí vão para o álcool, aí vão para o uso de drogas, aí vão para os exageros, para os excessos. Eu digo isso porque eu tenho exemplos de amigos que tiveram problemas e quando perceberam que não estavam bem, essa coragem, essa força de querer olhar para dentro e se curar, não é fácil. Não é fácil. Nada na vida será fácil. E se Algumas você não pessoas vão fizer optar isso, por fazer o deslocamento, que eu vou fugir para não enfrentar. É. Existem pessoas que, para não enfrentarem aquilo que estão a viver, o que é que elas fazem? Vão para a compulsão alimentar. Vão para o vício, vão para as drogas. Ou seja, aquilo vai aliviar superficialmente, mas não vai curar. Por isso é que eu inicialmente disse que terapia dói inicialmente, porque você vai confrontar camadas que você durante a vida toda decidiu não encarar. Só que chega uma fase na vida que não dá mais para fingir que não está. Por quê? Porque depois aí, de tanto reprimir aquilo que te faz mal, você vai começar a somatizar. E aí entramos para doenças do fórum psicossomáticos. São variadíssimas. Quantas pessoas vão fazer check-up e o médico diz: tu não tens nada, mas tu continuas a sentir dor? Quantas pessoas vivem a beber paracetamol, mas a enxaqueca não passa? Ou seja, se você não curar internamente aquilo que te incomoda, ela vai persistir. Porque aquilo que a tua boca cala, o teu corpo fala. O nosso corpo é um software tão inteligente, e eu costumo dizer algo: ele não só é inteligente, mas ele é fiel a ele mesmo. Diferente de nós, que muitas das vezes somos capazes de nos trair, o corpo não. Se você calar, ele vai verbalizar através da somatização no teu corpo. E aí você vai ter que dar um jeito de resolver. Vem para a terapia e vamos fazer a elaboração dessas questões. Perguntas, reflexões. E o interessante da terapia é que a terapeuta não tem respostas certas para ti. É tu que fazes o teu processo e encontras as tuas próprias respostas. Vais ter um profissional qualificado para te dirigir, para te guiar, para pegar na tua mão e fazer o processo que precisa ser feito. E muitas vezes você vai querer ouvir uma coisa, mas você vai encontrar no centro terapêutico outra coisa. Porque a terapeuta não está aí para dizer aquilo que você quer ouvir, mas para dizer-te aquilo que você precisa ouvir. Querer ouvir algo é diferente de você ouvir aquilo que você precisa ouvir. E muitas das vezes aquilo que você precisa ouvir confronta, dói, mas é a partir deste processo que a gente ressignifica, a gente consegue sair do modo automático e começar a olhar para as coisas como é aceitar a vida como ela é. Isso é extremamente importante. Acho que a coisa mais linda de fechar isso que a doutora Elisandra falou é porque eu sou hoje paciente de terapia, faço terapia há 3 anos, psicanálise, tenho terapeuta, pessoas maravilhosas que me deram ferramentas, que me ajudaram a trazer a minha melhor versão. E por isso que eu tô aqui hoje. E ainda tenho muito ainda que trabalhar. Enquanto eu viver, eu vou estar me melhorando. Mas eu tinha um preconceito contra a terapia. A gente achava, pelo menos eu achava que terapia, o psicólogo era coisa de maluco, é coisa de gente louca e que é uma perda de tempo. E eu digo hoje, graças a Deus, a gente pode mudar de opinião. E sendo paciente de terapia há 3 anos, eu digo que fazer terapia é um ato de amor.
de amor próprio. E não porque a terapia te salva, e eu falo quem tem bons amigos não precisa de terapeuta mesmo, porque a terapia é falar. E a cura está porque você se escuta. Eu, pelo menos, falo por mim, esse foi o grande segredo que eu descobri na terapia. Doutora Celi, eu vou fazer só um reparo. Por favor. Trouxe aqui uma fala que quem tem amigos não precisa de terapeutas. Vamos refazer essa fala, porque é muito perigoso e é tendencioso. É verdade. Todos Por nós favor. precisamos de terapeutas. Até os terapeutas precisam de terapeutas. É verdade. Precisava fazer essa ressalva. É verdade. Porque Peço desculpas. amigos não são terapeutas. Eles podem fazer o papel que precisa ser feito como amigos. Podem dar conselhos, podem acolher, mas terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras são profissionais que dedicam anos de estudo para entenderem sobre a mente humana e trazer verdade. uma perspectiva científica embasada. Então precisamos ter responsabilidade quando nós falamos sobre esses temas, porque já temos aqui uma questão que é rotulação dessas áreas. As pessoas já têm verdade. dificuldade de buscar ajuda porque acham que buscar terapia é uma assumir fraqueza. exatamente É uma fraqueza. um certificado de pessoa fraca, que não. Quem busca terapia está a reconhecer que é forte, porque ninguém é tão suficiente que não precisa de ajuda. Então nós precisamos todos de ajuda. Olha, só de viver nesse mundo e enfrentar o excesso de informação que nós recebemos todos os dias, só por isso já precisaríamos de terapia. É verdade, é eu verdade. queria também só acrescentar, eu concordo, eu queria só acrescentar que o ChatGPT também não faz de terapeuta. Sim. Isto é algo que é muito importante, porque eu vejo muita gente hoje em dia a dizer: eu vou falar com o ChatGPT. Eu vou perguntar ao ChatGPT. O ChatGPT não... Tem não até uma faz novela esse aqui em papel. Portugal que tem uma personagem que usa o telefone como terapeuta. Exato. Então, vamos desmistificar isto, porque o ChatGPT vai apenas falar, ou seja, quase como um amigo, com base naquilo que nós estamos a partilhar. Um terapeuta o que vai fazer vai levar ao invisível, vai perceber situações, ou seja, a comunicação corporal, vai perceber que tipo de palavras, que tipo de expressões é que está a utilizar, ou seja, vai relacionar de uma forma muito mais profunda para conseguir levar à raiz. E há aqui uma coisa muito importante que eu queria partilhar, é que este processo de transformação não está aqui na cabeça. Isto não está no racional. Porque na teoria toda a gente sabe o que é preciso fazer. Muitas vezes nós sabemos qual é que é o caminho, mas há uma parte de nós que nós não conseguimos ir por ali. Vamos por outro caminho. E esta transformação que está aqui em causa, este processo de terapeuta, psicólogo, porque existem aqui várias ferramentas que podem ser usadas, tem a ver com nós levarmos para o sentir. Porque toda a transformação está em nós sentirmos em todas as células do nosso corpo. E este sentir é o que está relacionado com aquela parte que tu também partilhaste, com a somatização. Exatamente. Essa somatização está no corpo. E todas as respostas que nós precisamos estão aqui no corpo. Então, acho que é importante complementar. E tudo vem de dentro, nunca de fora para dentro. Por isso é que fazer terapia é fundamental, porque é um momento em que as pessoas param de correr e fazer a corrida dos ratos e conseguem se dar ao menos um tempo para se escutar. Há quanto tempo você não se escuta? Há pessoas que acordam logo com o telemóvel na mão. Há pessoas que vivem no modo automático há anos. Há pessoas que trabalham com áreas que detestam, estão a relacionar-se com pessoas que odeiam, mas não conseguem sair daquela relação simplesmente porque não conseguem se escutar. E quando nos permitimos fazer terapia, as pessoas conseguem se escutar. Existem pessoas que falam e não escutam o que falam. Quando a terapeuta devolve a sua fala,
Ela tem Elas até são um choque. capazes de dizer, eu disse isso. Aham. Sim, você acabou de verbalizar isso. Exatamente. E o que é que você sente? O que é que você percebe? O que é que isso significa para ti? Ou seja, isso o ChatGPT não vai fazer por ti. Ou seja, Nem os amigos. em ferramentas, Não tem esse não estão conhecimento. preparados, não são preparados para fazer o que nós chamamos dentro das terapias que é um bom manejo. Ou seja, saber aonde colocar, como fazer, quais ferramentas usar, como direcionar. Isso o amigo não vai fazer porque não é a área. Não. Imagina nós terapeutas querer falar sobre engenharia. Seria muita ignorância e petulância da nossa parte. Imagina nós queremos falar sobre áreas como clínica geral. Nós não estudamos isso. Então é importante nós darmos nome às coisas Sim. e começarmos a nos colocar nos nossos devidos lugares. Terapeuta fica na posição de terapeuta, o engenheiro fica na posição de engenheiro, o jornalista cabe a ele cuidar da comunicação, o chefe de cozinha garante que tenhamos aqui aperitivos fantásticos, porque cada área tem a sua importância. Entender onde começa e termina o meu limite vai fazer com que eu não coloque a vida de várias pessoas em risco. E não generalizar. Cuidado, porque hoje ainda não entendemos sobre a gravidade do que é as doenças do fórum emocional e começamos muitas vezes até a fazer memes, como se fosse algo bonito. Não é bonito. Vamos realmente dar nome às coisas, vamos levar as coisas com seriedade. Claramente podemos trazer os temas com leveza, mas dizer amigo nunca vai fazer eu o vou me papel expressar melhor. de terapeuta e outra, ChatGPT também não. Também não. Reconheça, se precisar e buscar ajuda de hospitais convencionais, façam. Se precisar de buscar ajuda de outras alternativas, porque é assim, um único caminho pode não resolver tudo. E não resolve tudo. Por isso é que existem alternativas. Tanto é que no nosso processo de atendimentos, algo que nós usamos como tripé é o tratamento multidisciplinar, onde se eu faço um diagnóstico e percebo que o meu paciente precisa de um psiquiatra que vai fazer a prescrição da medicação, eu preciso recomendar e mandar ele para o psiquiatra. Se eu perceber que além do emocional, ele vai precisar de uma nutri que vai dar o acompanhamento certo para ele mudar a alimentação e isso vai impactar diretamente no acompanhamento que eu estou a fazer, eu preciso ser clara com aquela pessoa e dizer, olha, além de mim, eu vou precisar de suporte de outros especialistas que vão te ajudar nesse processo. Então é algo muito sério. Sim. E vidas são sérias. Vidas não são descartáveis. Vidas não é robô. E hoje estamos também a viver numa era em que alguns especialistas estão com medo de ser substituídos. Eu ponho-me a rir porque não. Se você fizer o teu trabalho bem feito, nada vai substituir, muito pelo contrário. Elas vêm, as tecnologias vêm para conciliar e dar suporte naquilo que a gente já faz e bem feito. Facilita muito, eu amo utilizar, mas dizer que serão indispensáveis. Não, e que vão nos substituir. Também não seremos Como não, substituídos se nós percebermos qual é o nosso verdadeiro papel. Só fica com medo de ser substituído quem não sabe o que está a fazer e qual é o seu lugar no mundo. E aí entramos novamente para o tema do autoconhecimento. E é desse autoconhecimento que eu falo que, às vezes, o amigo ajuda muito. Eu usei a palavra amigo porque eu sou uma imigrante que passei por 4 países e eu tô fora da minha terra já há quase 12, 14 anos. Então, uma pessoa que se joga pra vida, assim, a gente fica sem amigos, a gente fica muito solitário. E estar, né, nessa situação pode te deixar muito vulnerável. Que foi o que aconteceu comigo. Eu vou mais uma vez me usar como exemplo. Que na pandemia eu perdi o meu pai, eu me encontrava em Portugal e eu não tinha amigos aqui.
né? Eu estava completamente sozinha, trancada num quarto onde as pessoas não podiam nem sair de casa. E nesse momento eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, do outro lado do Oceano Atlântico, e eu não tinha ao meu lado um amigo. Nem perto, nem longe, nem nada. E isso me fez muita falta. Por quê? O autoconhecimento, a gente precisa falar. Falar da nossa dor, falar da nossa situação, nem que seja com um amigo. Sim. A princípio, que seja a sua primeira... a Primeiro única veículo. coisa que você tenha, Exato. às vezes, para se apoiar. E naquele momento, nem isso eu tive. Ok. E a situação foi se agravando tanto que eu né, já contei isso em outros casos, quem me acompanha sabe, tem um livro aí saindo do forninho, mas eu tive uma depressão agitada, o que acabou me levando a um extremo, porque eu não tinha com quem conversar. E eu não estava tendo o autoconhecimento do meu estado de saúde mental naquele momento. Então, se eu tivesse com um amigo do meu lado, alguém conhecido que pudesse estar me acompanhando, vendo, olha, Marcele, você não está bem. Se tivesse um amigo, entende? Nem isso eu tive. Então, eu acabei chegando a um extremo e fui acolhida por profissionais da área de saúde mental. E sou paciente e fui tratada por psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. E foi, assim, muito importante para minha ressignificação, para minha recuperação e para hoje eu estar aqui falando disso de forma saudável, né, e equilibrada e ter tido capacidade de gerir minha vida novamente. Então, a importância disso, eu digo, o autoconhecimento, ele só vem quando a gente conversa com a gente. E muitas vezes a ferramenta para a gente ter essa coragem, né? Ou a pessoa que às vezes nos dá essa força para fazer esse trabalho é um terapeuta. Sim. Ele é o nosso melhor amigo nesse processo todo, entendeu? Então eu digo assim, por quê? Porque eu converso com a minha psicóloga, com a minha psicanalista, com a minha psiquiatra, como se ela fosse a minha melhor amiga. A gente ali não tem vergonha de se expor, eu não tenho medo se ela vai me julgar, se eu tô certa ou se eu tô errada. E isso a gente só tem essa liberdade, esse conforto com o nosso melhor amigo, não é? Então, até isso, naquele momento me faltou. Sim. Então, e eu digo, como eu não tive com quem falar, eu engoli a minha dor e somatizou. Exatamente. O que a doutora Celi falou é interessante. Na terapia, o terapeuta não está aí para te julgar. Nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra, nenhum psicanalista, nenhum psicólogo vai te julgar. Ele está aí para te acolher. Está aí para te orientar. Está aí para te dar a mão. Então, é o lugar certo para tu te sentires confortável em falar tudo. Até para xingar. Quantas vezes você ficou com raiva do teu chefe? No emprego você não pode verbalizar tudo. Mas quando você vai para a terapia, você já pode dizer... Não sei se é o caso. Aquele bruxo, aquela bruxa, aquilo, aquilo. Ou seja... Tu és tu mesma, sem filtros. E é o lugar seguro para tu conseguires elaborar todas essas questões e tirar aquilo que estava reprimido. Então, era só para fazer essa ressalva, porque o nosso trabalho não é julgar, mas sim acolher. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que quem nos ouve aí do outro lado também faria essa pergunta se estivesse aqui. Legal. Então, se eu fiz chegar na minha casa, depois de um trabalho, depois de um dia pesado, que eu tive o meu chefe no meu pé o dia inteiro, é só eu chegar na frente do espelho e verbalizar e extravasar e fazer a minha catarse que eu vou ficar bem? Não. Por que não funciona com o espelho, doutora? Começa, Sofia, depois eu vou... Pode ser, sim. Então, o primeiro passo é nós sabermos autorregular-nos. Esse é o primeiro passo. Quem está nesse estado de catarse é a nossa criança ferida. Porque são situações que nós vivemos que são um trigger para nós e ativam alguma situação que nós vivemos e que lá está debaixo do tapete, que nós não fazemos ideia que aquilo lá está. Por isso é que nós ficamos tão irritados, tão furiosos, porque aquela pessoa, aquela situação nos está a relembrar alguma coisa que nós metemos numa caixinha, mas que não sabemos concretamente o que é que é.
e por isso é que temos aquelas reações completamente desproporcionais. Então, o primeiro ponto nessas situações é nós termos ferramentas de autorregulação. E aí o terapeuta ajuda bastante. Porque a minha forma de me autorregular pode ser diferente de tu autorregulares. Então, este processo com o terapeuta é muito perceber o que é que faz sentido, que ferramentas é que faz sentido para cada pessoa e para cada fase da vida. Portanto, a autorregulação é o primeiro ponto. Na autorregulação, nós vamos acalmar e vamos sair desse estado da criança ferida e vamos passar para o nosso adulto consciente. E é quase uma conversa connosco. A criança diz, isto irritou-me imenso, estou com imensa raiva, como é que é possível terem-me feito isto? E o adulto diz, olha, vamos sentir, ok, sente o que é que tu estás, tu achas que isso, ou seja, aconteceu exatamente dessa forma? A pessoa disse-te isso exatamente para te causar essa dor? Ou será que pode estar aí outra situação que tu não estás a ver? Então, no fundo, são estas conversas que nós vamos tendo connosco que vamos sair desta situação de reação e vamos passar para uma situação de análise. E vamos perceber, efetivamente, olha, ok, se calhar esta pessoa não teve bem nesta situação, mas eu coloquei os limites necessários. Como é que eu comuniquei? Eu comuniquei de uma forma positiva e construtiva? Ou seja, no fundo, é importante nós fazermos estas análises, porque até muitas vezes as outras pessoas até podem estar erradas em relação a nós, mas não significa que nós fiquemos desregulados. Se nós sabemos que aquela pessoa está a ter um comportamento que é inapropriado, e se nós estivermos do nosso lugar de adulto, não de criança ferida, nós conseguimos logo perceber, olha, isto é desta pessoa. Esta pessoa está aqui a passar por algum desafio, esta situação, da forma como comunicou, da forma como reagiu, realmente isto é completamente inapropriado. Isto não tem nada a ver comigo. Não, ou seja, isto não me pertence e o que eu faço é, olha, entregue-te, resolve, pensa tu, eu estou de consciência tranquila e fico ok. Não me destabilizo, percebes? Portanto, quando nós nos destabilizamos, é sinal de que foi um trigger para nós. Então, destabilizamos, isto significa, ok, isto é algo que eu tenho que ver em mim. A pessoa está apenas a ser um espelho de algo que eu tenho que trabalhar em mim. Exato. Ou às vezes também falta de imposição de limites. Ou seja, existem pessoas que têm dificuldade de exteriorizar, expor aquilo que precisam e vão sendo permissivas. Vamos trazer aqui um caso em que a pessoa comunicou até mal e foi deselegante ou foi mal educado. Eu posso, com muita educação, dizer à pessoa o que é que falhou na comunicação e como é que ela pode comunicar a próxima vez comigo. Porque a forma como eu permito que as pessoas se dirijam a mim ensina as pessoas como elas devem me tratar. Isso também está muito ligado à questão de posicionamento. Será que eu estou a ser muito permissiva? Será que eu consigo, quando identifico alguma coisa que incomoda, porque há algumas coisas que vão incomodar. E vai incomodar não porque tu tens questões internas, mas porque fere os teus princípios e valores. Se está a ferir os teus princípios e valores, tu precisas aprender a comunicar, a verbalizar. Porque se tu te calares, vai criar feridas. Então tu precisas aprender a identificar aonde é que as pessoas estão a passar dos limites. E se estiverem a passar dos limites, colocar aí um ATT. Até aqui tu podes, até aqui não podes. E algumas pessoas vão reagir de forma tranquila, outras vão apresentar resistência. E no caso de pessoas apresentarem resistência, há várias formas de o fazer. Existem várias formas de impor limite. Se é alguém que eu dava muito acesso e não está a perceber o seu limite, o que é que eu faço? Eu paulatinamente vou cortando esse acesso. Porque cortando esse acesso, eu não vou te permitir fazer isso com regularidade. Ou seja, eu vou te dar o acesso necessário. Mas o excessivo, que era por alguma afinidade que antes tínhamos, que agora não faz sentido por faltas de respeito que eu não vou admitir,
eu corto. Então temos que também normalizar, fechar ciclos, eliminar pessoas, porque existem ambientes que adoecem pessoas. Exatamente. Nós estamos a todo o tempo fiscalizar e ver o que é que as pessoas estão a fazer. E isso só é feito se nós não tivermos no modo automático, porque é o estado de presença que me faz perceber como é que eu sinto e absorvo tudo aquilo que a Sofia diz. É com leveza, alguma coisa está-me a incomodar. E por que está-me a incomodar? Eu vou me questionar. E trago aqui questões pertinentes que vão me ajudar a fazer o quê? A melhorar o meu posicionamento. Mas se eu estiver no modo automático, Não aquilo vai consegue, passar, mas e depois tu também não consegues perceber porque é que tu estás a ter a tua crise interna. Porque é que antes era confortável, agora é desconfortável? Porque você deixou passar coisas que nunca deveria ter passado. Exato. Isso é importante. Então, é um exercício que nós precisamos fazer a todo o tempo. A todo o tempo. Nos últimos tempos, o que eu tenho mais praticado é o estado de presença. Deixei de correr muito, deixei de fazer muito e hoje eu faço. E quando faço, eu me permito sentir. Me permito ver o que é que isso está-me a trazer como retorno. O que é que o meu corpo está-me a dar como feedback? O que é que a minha alma está-me a dar como feedback? O que é que o meu espírito está-me a dar como feedback? Está ok? Não está ok? Por que é que não está ok? Porque nessa correria do faz, vou bater a próxima meta, infelizmente pode ser um caminho para nos perdermos e depois ir para a sala de terapeuta e já chegar doente. Também o excesso de trabalho, o excesso de produtividade tem adoecido. Se por um lado é bom, por outro também pode ser mau. Então, acredito que o equilíbrio, o meio termo, falou sobre amigos. Se você só focar muito no profissional e não ter vida social, também vai adoecer. Eu gosto de uma frase do Freud que diz assim: se não amar, adoece. Se amar, pode dar treta, mas é bom porque ajuda a evoluir. Isso quer dizer o quê? Que tudo é equilíbrio. Algumas coisas, e relacionamento afetivo é uma coisa interessante. Começa tudo bem, e não estou a falar de casos que são tóxicos e que não são saudáveis, estou a falar de relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos afetivos é uma ferramenta ótima para a evolução. É o maior espelhamento que existe. Exatamente, porque quando tu te relacionas com alguém, tu te permites ser vista, tu te permites ser vulnerável. Tu dizes ao outro, eu estou aqui. E o outro diz, eu também estou aqui. E cada um de nós consegue expor as suas feridas, os seus medos. E muitas vezes nessa convivência, uma única fala pode me desmontar. Porque vai dizer mais de mim sobre o que do outro. E aí tá. Vais te relacionar com alguém que tem princípios e valores diferentes do teu. E quando eu falo princípios e valores, é o quê? Nós viemos de educações diferentes. O que é certo para mim pode não ser certo para o outro. E como é que entra aqui o desafio da comunicação para encontrarmos um meio termo? Exige ser adulto. E o que a Sofia disse, deixar de colocar a criança ferida no centro para dialogarmos. Muitos relacionamentos não estão a dar certo porque na primeira treta nós já queremos sair. No primeiro perrengue nós não conseguimos ter conversas difíceis. E quando alguém consegue ter conversa difícil e o outro não está preparado para isso, ele volta para aquela criança ferida porque quer estar em busca de um papai ou de uma mamã que vai mimar. E relacionamento afetivo exige realmente maturidade, exige realmente o verdadeiro conceito de vida adulta. Ou você encara, ou você vai repetir. Os mesmos padrões. Até você entender. Ou seja, se você não aprender o que é que o universo, o que é que a vida tem para te ensinar, por mais que você saia de relacionamento para relacionamento, você só vai trocar de endereço. Mas a história vai se repetir. Só vai mudar o nome do companheiro da companheira. companheira. Quando muda, é porque você aprendeu, você curou, você ressignificou e aí você está pronta para a nova etapa. Simples assim. É o bingo. Marcela, e tu também fizeste essa aprendizagem? Eu fiz. Depois destas nossas sessões? Nossa, eu digo para vocês que eu virei apaixonada por terapia.
e saúde mental. Acho que o que elas falaram é extremamente importante, mas na prática, gente, é tão difícil de você... Porque é um exercício diário, né? É um exercício diário de você querer evoluir, essa coragem, essa força para encarar e ressignificar tudo, porque eu acho que todo ser humano tem uma história que dá um livro, né? A minha é a minha, mas acho que não existe um ser humano na face da Terra que não tenha uma história de desafios e a gente está aqui para evoluir. A importância, pelo menos eu falo por mim, que foi uma ferramenta que a terapia me deu, seja ela qual linha de terapia você for seguir ou trabalhar, mas eu acho que é aquela empatia. É você... se fosse só falar, a gente falaria para o espelho e eu mesma ouviria o que eu estou falando e estava tratada. Mas eu acho que a empatia de quem te escuta, de quem te acolhe, sem julgamento, e te dá aquele conforto, aquele acolhimento para você poder chorar, ou expor a tua raiva, ou a tua solidão, ou o teu fracasso. Ali você pode jogar os seus sentimentos diante do teu nariz, né, para você mesmo olhar para eles. Acho que a figura do terapeuta ali, ele às vezes está ali, ele não vai fazer nada, mas ele vai te encorajar. Ele vai dizer, eu tô aqui com você, ele vai pegar na tua mão. E isso é um gesto de amor que te dá força para você ter o amor próprio que você precisa encontrar. Então, eu acho que hoje a terapia, para mim, é a chave do sucesso. Né? E é a chave do sucesso. Para todos. Imagina, tu falaste algo que é interessante, que eu poderia ir para o espelho e falar comigo, mas imagina, podes falar contigo. Imagina que tu estás a falar contigo mesma, mas tu estás inundada de negatividade. Exato. E quando você vai para um terapeuta, peso, com aquele o que luto. É que ele, além de ter realmente o ponto negro, é alguém que não está dentro da tua história, consegue também ver o ponto positivo e te tira da sombra e te traz para a luz. E que meio que te dá uma validação emocional, como se te confortasse, te acolhesse e dizer assim, tá tudo bem, né? Está tudo bem você se sentir assim, está tudo bem, né? Não tem problema você estar com raiva, não tem problema você se sentir sozinha, não tem problema você errar, não tem problema você fracassar, porque e é aí que está o segredo da ressignificação. Eu acho, gente, que a gente poderia ficar aqui, ó, nesse podcast, nesse bate-papo, nessa mesa redonda, por mais 2 anos. E a gente ainda tinha assunto para falar. Infelizmente, eu tenho que encerrar. E eu vou pedir que a Sofia Gonçalves, do Escuta o Seu Coração, deixe uma mensagem final para esse bate-papo lindo. E eu espero que você aí, que se identificou, deixe a sua mensagem de que lugar do mundo você nos assiste e se você já fez as pazes com o seu passado. Então, o que eu gostava de partilhar é... Se vocês sentirem que precisam de chegar à vossa próxima versão, aceder aqui o vosso próximo nível, não achem que tenham que fazer esse caminho sozinhos, porque é muito importante ter um terapeuta, um psicólogo, depende da ferramenta que vocês sentirem necessidade, mas é muito importante ter alguém que veja os vossos pontos cegos. Isto é fundamental, porque esses pontos cegos são... no fundo, estão no nosso subconsciente e é algo que é tão profundo, que são padrões, crenças limitantes, lealdades invisíveis que nós podemos ter aos nossos familiares. Ou seja, são coisas tão profundas que, mesmo que nós tenhamos um objetivo, se nós não virmos e não formos à raiz do que nos está a sabotar, vamos demorar muito mais tempo a chegar lá. Exemplo... de uma família em que os pais passam para os filhos a crença que eles têm que trabalhar muito para gerar dinheiro, porque a vida é difícil, se eles não trabalharem muito eles não vão conseguir. O filho vai para a vida e vai procurar trabalhos
em que é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Se ele tiver uma oportunidade em que possa trabalhar menos, por exemplo, e ganhar mais, ele não vai acreditar. Ele vai achar, ai não, isto há aqui qualquer coisa de errado, isto não me parece seguro. Porquê? Porque o nosso sistema nervoso tem uma lealdade a tudo aquilo que nós vivemos. Porque se nós não desconstruirmos o trauma e tudo aquilo que nós somatizamos, o nosso sistema nervoso vai atrair situações que é aquilo que ele conhece. E então as escolhas que vai fazer é com base naquilo que ressoa internamente. Então, nesta situação, por muito que fosse óbvio que um determinado trabalho fosse uma melhor opção, não vai ser a escolha. Exatamente porque há trabalho aqui a fazer. Então, sempre que nós temos aqui objetivos e se tu estás pronto para chegar aqui à tua próxima versão, é possível, mas procura alguém que te permite ver esses pontos cegos, ver o que te está a limitar e o que te está a sabotar, para tu conseguires chegar mais facilmente. Porque eu acredito que na vida existem aqui duas formas de viver: alta performance e baixa performance. Ambas têm como semelhança os desafios, porque todos temos desafios, mas a grande diferença está em que as pessoas que estão no modo alta performance, eles fazem um esforço inteligente, um esforço consciente. Eles percebem quais é que são aqui as características que eles se destacam, ou seja, aquilo que nós somos melhores, se calhar, do que a média, e eles acessam os seus recursos interiores, e esta parte do autoconhecimento é muito importante para isso, para nós conseguirmos chegar lá de uma forma mais rápida. E só queria terminar para dizer que escolham um terapeuta que tenha uma metodologia, e uma metodologia já testada e comprovada e que gere resultados. Escolham um terapeuta que faça todo este processo de transformação em cura em si e que não pare, esteja sempre nesta evolução, porque ele só vos vai conseguir guiar para fazer este shadow work se ele próprio também já tiver feito e souber como se faz. Porque conhecimento é óbvio que é a base, mas conhecimento, se não for bem aplicado, é só um conceito teórico. Então, por último, aquilo que eu vos quero dizer é: escolham também um terapeuta que seja um bom detetive, ou seja, que vá à raiz, que vá à causa, que esteja atento à vossa comunicação verbal, não verbal, aquelas expressões que vocês dizem, mesmo até aos aspectos que parecem muito irrelevantes. Esse é o terapeuta que vos vai gerar a transformação. Então, essa é aqui a minha grande mensagem. Muito obrigada, Sofia. A Sofia tem o @ escuta o seu coração, escuta o teu coração. Escuta o teu coração. É porque lá você vai encontrar todas as respostas. E aqui a nossa maravilhosa convidada, a doutora Elisandra Santos, que, gente, eu vou contar para vocês. Ela mora em Lisboa, mas ela é angolana e está em processo de adaptação aqui em Portugal, Lisboa. Então, quero saber, doutora Elisandra, hoje, se alguém precisa da vossa ajuda para quebrar padrões repetitivos, como fazer, a sua mensagem final e onde te encontrar. Onde me encontrar? Podem encontrar-me no Instagram, Elisandra com 2 L, _ Santos com 2 Os. Vai estar na descrição do vídeo, gente, o @ dela, o canal dela e Tem tudo o meu dela. site www.elisandradossantos.com. Última mensagem. Vivemos hoje num mundo em que é quase impossível não cairmos nessa tentativa de acharmos que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Comparação. E a minha mensagem é a seguinte: não perca tempo em te comparares, porque a única comparação que tu precisas fazer é te comparares com a versão que foi a tua ontem. Hoje, melhor do que ontem, e nunca o contrário. Vão existir sempre pessoas melhores do que nós, e esse não será o foco e nunca deve ser o foco. O foco deve ser para a nossa melhoria contínua. E quanto aos teus resultados, quanto àquilo que tu queres viver, lembra-te de algo. Talvez
a Sofia que te inspira hoje teve que batalhar, teve que trabalhar 10, 20 anos e hoje tu vês no Instagram bonito, com resultados mensuráveis, você diz que também quero ter esse resultado. Só que você não sabe o percurso que ela fez. E tu estás nessa estrada somente há 1 ano. Então eu acho que não é certo tu fazeres comparação com alguém que já está há 10, 20 anos à frente de ti. Lembra-te de algo, há um tempo determinado para todas as coisas. Em que tempo tu estás? Entender qual é o teu tempo vai te ajudar a ser gentil contigo mesma. Quando cansar, não desista, descansa. Beba água. Também. Respira, inspira E depois, não pira. e não pira e depois segue a tua jornada. Mas, até se forem ambientes tóxicos, ambientes em que as pessoas estão sempre a te criticar, que tentam te desvalorizar, que não conseguem reconhecer o teu valor e fazem com que a tua energia baixe, desista desses lugares. Dê um basta. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que te adoece. Aprenda a dizer não para relacionamentos tóxicos, violentos. Aprenda a dizer não para quem bate. Amor não é violência. Não tolera a violência. Mas aprenda a dizer sim para tudo aquilo que te faz florescer. Porque você veio nessa terra para ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E você só vai conseguir ser tudo aquilo que você nasceu para ser se você aprender muitas das vezes a desagradar um sistema que te ensinou a ser sombra. Seja luz num mundo onde todos decidiram ser sombra. Insista e irrite mesmo, porque sucesso vai irritar pessoas que não estão a fazer nada, porque o teu resultado vai descancarar aquilo que muita gente disse que não era possível, justificando o governo, a família, o tio, seja lá quem for. Mas se isso te faz feliz, continua e seja aquela que vai desagradar para um mundo melhor e seja feliz e faça alguém feliz. Obrigada. Gente, obrigada eu, né? Eu bato palma aqui, uma salva de palmas para nós 3 presentes aqui hoje, para todas nós. E eu quero todas de pé aqui, ó, para encerrar aqui de mãos dadas. Porque temos aqui, gente, uma angolana, uma brasileira e uma portuguesa. E uma portuguesa. Uau! Isso é diversidade, isso é a globalização. E isso é o que eu quero que vocês sintam e tenham aqui desse meu propósito podcast. Acolhimento, amor e diversidade. Não importa de que lugar do mundo você esteja ouvindo, coloca aí nos comentários. Se você é do Brasil, se você é da África, se você é da Europa, nós estamos aqui para acolher a todos. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Uma salva de palmas para essas 3 corajosas. E olha, já se inscreveu? Não? Ah, tá. Como assim? Então vai lá, se inscreve. Curtiu? Joinha? Obrigado. Agora envia esse podcast, esse vídeo para uma mulher ou para todas as pessoas que precisam ouvir um pouco sobre saúde mental. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Obrigada.